Você já abandonou sua leitura bíblica no livro do Êxodo por achar que aquelas instruções sobre como construir um tabernáculo não tinham muita aplicação para sua vida hoje? Essa série de vídeos é para te mostrar como a gente pode aprender sobre Jesus em todo o Antigo Testamento. Então vamos ver como alguns acontecimentos narrados no Êxodo apontam para Jesus e para sua obra. Em primeiro lugar, a gente vê alguns paralelos importantes entre Moisés e Jesus, esses dois profetas. Moisés, o mediador da aliança de Deus com Israel. Jesus, o mediador da nova e superior aliança quando ele ofereceu seu próprio sangue. Ambos realizaram feitos milagrosos diante de multidões, ambos foram chamados para missões de libertação. Mas vamos para a primeira situação narrada no livro. O povo de Deus, que tinha chegado como uma família e agora era uma multidão sendo escravizado no Egito. Aí o Deus que é, o Eu Sou, chama Moisés para liderar e libertar aquele povo do Egito e das mãos de Faraó. O final a gente já conhece, 10 pragas depois o povo estava fora do Egito. Isso tudo já prefigurava a nossa salvação em Jesus, porque ele nos liberta da escravidão, do pecado e da morte. Mas a gente não pode perder de vista que há algo muito importante que acontece nesse meio tempo, que é a instituição da Páscoa, quando Deus mandou os hebreus passarem o sangue do cordeiro nas suas portas para poder serem poupados da morte que ia assolar todos os primogênitos daquela terra. Para ser poupado, tinha que colocar o sangue. Veja aí a importância da fé e da obediência, naquele contexto, para aquelas pessoas, assim como para nós hoje em relação ao chamado para crer em Jesus. Outra coisa, a morte daquele cordeiro era substitutiva. O cordeirinho era morto para a pessoa não precisar morrer. Isso se cumpre de forma perfeita e definitiva em Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós no nosso lugar, suportou a maldição que o nosso pecado merecia, livrando da condenação a todo aquele que crê, em quem a gente tem que se agarrar como a nossa única esperança, porque é exatamente isso que Ele é. Além disso, o tabernáculo e os serviços ali relacionados também apontavam para Jesus. Naquele contexto, o tabernáculo era o lugar da presença acessível de Deus na terra. E lá no Novo Testamento diz que Jesus habitou entre nós, ele literalmente tabernaculou entre nós. Deus no meio dos homens, né? O Emanuel, o Deus conosco. Da mesma forma, o sacrifício de animais também era sombra daquilo que viria por meio de Cristo. Aqueles sacrifícios não eram suficientes para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, diferentemente do sacrifício de Jesus, que foi perfeito e definitivo. Alguns outros temas, como vitória sobre os inimigos, o estabelecimento de um lugar para a habitação divina, a abundância de bênçãos, também encontram seu cumprimento perfeito e definitivo na primeira e segunda vindas de Jesus. Muito mais poderia ser dito, mas para finalizar, a glória de Deus que resplandecia na face de Moisés depois que Deus falou com ele no Sinai, agora, por causa de Jesus, ela é refletida sem jamais poder diminuir em todos aqueles que são transformados pelo Espírito e são progressivamente conformados à semelhança de Cristo.